Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma lição rica e abençoadora das nossas escolas bíblicas dominicais. E nessa oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 7 da classe de juvenis, que vai tratar de um tema muito importante, que é a monarquia em Israel. Mas antes de entrar nos nossos pontos, eu quero aqui me apresentar para você que chegou aqui pela primeira vez neste canal. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito. Se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe e deixe também, se possível, o seu comentário. Você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo ele é importante e vai mostrar para muito mais pessoas, e muito mais pessoas estarão, então, sendo abençoadas com este conteúdo. Como eu disse, a lição número 7 de juvenis, nós estaremos estudando a monarquia em Israel. Mas o que é monarquia, irmão Márcio? O que significa esta palavra monarquia? Monarquia significa governo dos homens, ou governo do povo. Na lição passada nós estudamos sobre os juízes, aonde estava no período da teocracia, aonde o próprio Deus governava, levantando juízes para julgar a nação e fazer a nação que estava em pecado voltar novamente para os caminhos do Senhor. Nesta lição nós estaremos estudando esse período de transição, aonde a nação de Israel sai do período da teocracia para a monarquia. Por quê? Porque agora eles pedem um povo, pedem um rei, para que este rei pudesse reinar dentro da nação de Israel. Eles pedem para quem? Pedem para o profeta Samuel e também para Deus, e Deus então atende este pedido. Nós vamos ver aqui nessa lição que essa lição é uma lição muito importante para que nós possamos entender, né, a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade do Senhor para a vida do povo de Deus. A leitura principal dessa lição está em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5, parte B, que vai dizer: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem em todas as nações. Olha só, a nação de Israel, nós percebemos aqui nessa leitura principal, ela começa agora a parar de olhar para Deus. Ela começa agora a parar de confiar em Deus, né? Aonde nós vimos no passado que o juiz era levantado por Deus, e esse juiz livrava a nação de Israel do povo que vinha guerrear contra a nação de Israel, a pedido de Deus, pelo poder de Deus. E este povo, mesmo diante de todos os milagres que eles passaram, a travessia no deserto, a libertação do Egito, tudo, a terra prometida que Deus entregou, tudo que este povo passou, né, e viu, testemunhou diante o poder de Deus, agora eles rejeitam o governo de Deus, a teocracia, que nós estudamos na lição passada, e agora pedem uma pessoa para reinar sobre eles. Um homem para poder reinar sobre eles. Ou seja, agora eles querem que este homem, né, tenha o total poder para poder governar a nação de Israel. Eles pedem o rei. Por quê? Porque agora eles deixam de olhar e de confiar no Senhor e olham para as cidades, para as nações vizinhas que têm já um rei, as nações pagãs que têm um rei e que governam essas nações. Olha só o ponto que nós chegamos. Mas nós vamos ver aqui nos pontos e subtópicos dessa lição como Deus agiu também mediante este pedido do povo, para que Deus pudesse então levantar um homem para reinar sobre eles. Leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 8, capítulo 8, do verso 4 até o verso 10, e também o versículo 18. Eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, é uma leitura muito importante. Meu querido professor, faça com seus alunos aí na sua sala de aula, para que eles possam entender e fazer um link do conteúdo que será, né, estudado neste dia. Primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: o povo pede um rei. Israel deixa o Senhor, subtópico primeiro. Toda a nação de Israel andava dispersa espiritualmente quando estava sob as orientações do sumo sacerdote Eli, que era omisso com os erros dos seus filhos, Ofni e Finéias. O povo se revolta.
porque há um sacerdote dentro da nação de Israel, porém esse sacerdote já estava avançado em idade, né? A palavra vai dizer que ele já não conseguia mais nem enxergar direito, nem ver direito. E os seus filhos, né? Os seus filhos, eles estavam cometendo todo tipo de pecado abominável ao Senhor, até mesmo dentro do templo. Nós vemos aí que eles não estavam já há muito tempo, né, afastado de Deus, não queria saber mais das coisas de Deus. E o povo, meus queridos irmãos, a nação, ela estava vendo todas essas coisas. Ela estava contemplando aquilo que estava acontecendo dentro do templo. Estavam profanando o templo do Senhor. O templo que foi construído para o sacrifício, né, e para a adoração a Deus. Estava sendo então profanado pelos filhos do sacerdote ali, Ofni e Finéias. E o povo então se revolta e não confia nos filhos do profeta Eli. Então pede neste momento um rei, um homem que reinasse sobre a nação de Israel. Mas não, quando a gente olha, fazendo aqui um parêntese para os irmãos, quando a gente olha para este momento em que o povo, né, observa os filhos do sacerdote ali, a gente percebe também que o povo já não estava mais, né, confiando inteiramente em Deus, não estava mais com as suas vidas totalmente entregues aos caminhos do Senhor, né? E eles então não pedem uma providência de Deus de outra maneira. Eles então pedem para que o povo pudesse então governar agora, né, através de um líder escolhido por eles. Um líder escolhido por eles. Porém, Deus faz diferente. Deus é um Deus que ele age, meus queridos irmãos. O nosso Deus, ele age diante das circunstâncias. Todas as coisas estão sob o seu controle. Ele está no domínio de todas as coisas. Mesmo na vontade do povo, diante da vontade do povo, Deus faz a sua vontade, né, para que o povo não se prejudique e não caia mais em pecado. Subtópico 2 vai dizer o seguinte: transição na forma de governo. Após a morte do sumo sacerdote Eli e seus filhos, conforme 1 Samuel 4, verso 11 a 18, Samuel passou a ser a autoridade máxima do povo. Até então, Israel vivia na forma do governo chamada teocracia, ou seja, estava sob a orientação do governo de Deus. A história de Samuel os irmãos conhecem, né? Sabe como é que ele surgiu. Samuel foi uma promessa, um milagre de Deus na vida da sua mãe, Ana. Ana não podia gerar, ela era estéril, porém ela faz um voto ao Senhor. Ela vai no templo, faz um voto ao nosso Deus, dizendo que se Deus entregasse um filho para ela, ela consagraria este filho para passar todos os dias na casa do Senhor. Foi isso que aconteceu. Nasceu então Samuel. Deus faz o milagre na vida de Ana, nasce Samuel, e após ser desmamado, Ana cumpre o voto que fez ao Senhor, entrega Samuel para ser criado pelo sacerdote ali, dentro do templo, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo todas as formas de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, toda a liturgia que era feita naquele tempo, os sacrifícios, né, e tudo que acontecia ali. Samuel cresceu vendo tudo isso acontecer. Porém, Samuel também percebeu que os filhos do sacerdote ali também não estavam honrando a Deus, né, estavam desonrando a Deus, melhor dizendo, por causa dessas práticas. E acontece que Deus chama Samuel, os irmãos sabem da história. Deus chama Samuel, né, ele ouve a voz de Deus e entrega, e diz, eis-me aqui, Senhor. E então Deus começa então a orientar Samuel do que ele fazia. Samuel, como os irmãos já sabem, ele foi um homem que instruiu, né? Foi instruído por Deus para poder ungir os reis de Israel. O primeiro rei de Israel foi ungido por Samuel. O segundo rei de Israel também foi ungido por Samuel. Ou seja,
O primeiro rei, no período da transição de teocracia para monarquia, Samuel teve um papel fundamental na história. Agora o segundo ponto vai dizer o seguinte: o primeiro rei de Israel, o rei escolhido pelo povo, subtópico primeiro. No pedido de um rei, ficava claro que o povo queria imitar as nações vizinhas, inclusive quanto às características físicas dos seus governantes. Ou seja, as nações vizinhas tinham um rei, e as características físicas desse governante das nações vizinhas era um rei que tinha uma alta estatura, um rei que tinha seus músculos, um rei forte, né? Um rei vistoso, né? Um rei que aparentemente ele era um homem que transparecia para o povo, passava para o povo confiança pela sua estatura e pelo seu tamanho. Um homem grande e um homem que tinha todo um corpo físico que passava segurança para o povo. E Israel observou isso, queria escolher uma pessoa assim, né? E nesse trajeto, Saul foi ungido pelo profeta Samuel na ocasião das perdas das jumentas do seu pai. No dia de se apresentar ao povo, Saul escondeu-se com medo. Depois de o Senhor revelar o seu paradeiro, Saul foi declarado a liderança máxima sobre Israel, conforme 1 Samuel 10, 21, 23. Saul não queria, em primeiro momento ele não queria, ele se achava incapaz, né? Ele era um homem com essas características, né, a qual o povo viu nas nações vizinhas, porém no início ele não queria. Mas como o povo, né, escolheu, né, e o próprio Deus, né, bateu o martelo, podemos dizer assim, Samuel foi ungir Saul, e Saul então se torna o primeiro rei de Israel. Mas acontece algo, né, inexplicável. Uma pessoa que estava na presença do Senhor, de repente sai da presença do Senhor. É o nosso segundo tópico dessa lição, segundo subtópico deste primeiro ponto. Saul é rejeitado por Deus. Deus escolhe Saul a pedido do povo. Manda Samuel ungir Saul. Saul se torna rei. Porém, Saul não permanece fazendo a vontade de Deus para a sua vida e governando o povo. Depois de um tempo, Saul deixou de seguir o Senhor e no confronto dos amalequitas, o desobedeceu. O Senhor mandou Saul entrar, né, confrontar os amalequitas, matar todos os amalequitas, não poupar a vida de ninguém, nem das crianças, nem dos animais. Porém, Saul poupa a vida do rei dos amalequitas, e ele também pega os melhores animais daquele povo e traz para sacrificar, com a desculpa de sacrificar ao Senhor. A desculpa de sacrificar ao Senhor. Ele comete este erro de desobediência a Deus, né? O segundo erro de desobediência a Deus, ele não espera Samuel chegar para poder fazer um sacrifício ao Senhor, para poder sacrificar ao Senhor. Samuel é o único que está escrito, o único rei, o único que da palavra de Deus, que ele cumpriu 3 ofícios. Ele foi profeta, sacerdote e também foi juiz. O rei Samuel, o profeta Samuel, ele cumpriu esses 3 ofícios, né? E ele então estava autorizado por Deus a fazer o sacrifício ao Senhor. E o profeta e o rei Saul não esperou o profeta Samuel chegar e cometeu o segundo erro de desobediência. Por este motivo, o Senhor o Senhor desfaz o reinado de Saul e já fala para Samuel que já está escolhendo um homem segundo o seu coração, porque Saul já estava afastado, já estava distanciado, não estava obedecendo mais os caminhos de Deus, e isto pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós que deixa de ouvir a voz de Deus e deixa de desobedecer o que está escrito na palavra de Deus. Nós não podemos fazer isso, porque hoje o Espírito Santo, meu querido crente, aluno, professor, habita no nosso ser,
habita no nosso coração, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas ele pode se afastar de acordo com as nossas decisões, aquilo que nós fazemos. Se nós formos desobedientes ao Senhor, o Senhor pode retirar o seu espírito, assim como fez também com Saul. E aí nós podemos entrar em decadência. Portanto, que nós possamos sempre estar com nossos ouvidos afinados a ouvir a voz do Espírito Santo, em comunhão com o Senhor, lendo a sua palavra, em oração, que com certeza nós iremos bem até o Senhor Jesus vir nos buscar. Ponto número 3, né, vai dizer o seguinte: o maior rei de Israel, o rei escolhido por Deus. Davi surge na história de Israel quando Deus fala a Samuel que levantaria um novo rei em seu lugar, em lugar de Saul. Ou seja, Saul desobedece a Deus, como eu falei para os irmãos, né, aquela famosa frase que os irmãos conhecem, onde o Deus fala através da boca de Samuel, dizendo: é mais importa obedecer do que sacrificar, né? Saul, ele é excluído, né? Deus tira o reinado de Saul e imediatamente já escolhe, né, uma pessoa para poder reinar no lugar de Saul, que é Davi. E aí Samuel vai, né, na direção do pai de Davi, que é Jessé, né, na casa de Jessé, para poder ungir o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel, Saul, reinou por 40 anos. O segundo, Davi, que foi Davi, também reinou por 40 anos. O terceiro, que é Salomão, também vai reinar por 40 anos. O período monárquico, né, da monarquia, ele dura tão aproximadamente 120 anos. 120 anos por causa desses 3 reis que teve papel fundamental na nação de Israel. Então, o segundo subtópico, esse primeiro subtópico, o rei escolhido por Deus, que foi Davi. Nós vemos aqui que Saul, ele foi enviado para a casa de Jessé, porque ali ungiria o segundo rei de Israel, segundo o coração de Deus. Na ocasião, Jessé apresenta todos os seus filhos, exceto Davi, que era o mais moço e apacentava as suas ovelhas, conforme 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Quando Samuel chega na casa de Jessé, estava ali todos os seus filhos, porém Davi não estava, porém estava pastoreando ovelhas. Davi estava fora da sua casa. Então Samuel, ele olha para todos os filhos de Jessé e o próprio Deus fala com ele: não é este, não confirma o chamado. Quando Samuel pergunta para Jessé: acabaram todos os teus filhos? Aí Jessé se lembra de Davi e fala que Davi estava fora. Manda chamar Davi. Quando Davi chega, Davi, ele é ungido por Deus através de Samuel como o segundo rei de Israel. Deus, ele não vê como vê o homem. É o que diz, né, Deus a Samuel. O homem vê o que está fora, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. É isso que acontece. Samuel, o mais moço, ou Davi, o mais moço da casa, o pequeno da casa, o menor da casa, o mais rejeitado da casa. Então Deus olha para ele e faz com que ele então se torne rei. Importante lembrar que da promessa dele ser rei, né, Samuel chega, unge Davi na casa do seu pai Jessé, até ele sentar no trono do reinado de Israel, né, a revista vai dizer que passaram então 15 anos, aproximadamente mais de 15 anos. Né? Alguns teólogos estudiosos dizem que aproximadamente de 15 a 23 anos. Ou seja, houve uma espera, uma preparação para que o reinado, para que Davi pudesse então sentar no trono. E às vezes Deus faz isso com a gente. Deus nos promete algo, porém a gente tem que saber esperar. Há um processo entre a promessa e o cumprimento da promessa. E este processo ele acontece entre essas duas coisas. Para que acontece isso? Para que Deus possa nos preparar, nos moldar, nos capacitar, ainda mais para quando chegar a promessa, nós estarmos preparados. Davi sentou no trono, e aí o nosso terceiro ponto, o nosso quarto ponto aqui, nós vamos ver que ele conseguiu aumentar o seu reinado.
Mas antes de chegar nesse quarto ponto, nós vamos ver aqui algumas diferenças de Samuel, de Saul, melhor dizendo, e Davi, conforme a nossa revista, que é o nosso terceiro subtópico. Davi tocava harpa, assim expulsava o espírito maligno de Saul, conforme 1 Samuel 16, 23. Né? Davi também, ele era um homem que matou o gigante Golias, confiando inteiramente em Deus, né? Conforme 1 Samuel, capítulo 17, versos 37 e 51. Ele também exaltava a Deus acima de todas as coisas. Ele confiava no Senhor soberano. Ele sabia que Deus era poderoso para resolver qualquer situação, conforme 1 Samuel 18, versículo de número 7 até o 16. Saul se afastava cada vez mais de Deus, à medida que ele ia, né, ganhando poder no seu reinado, ele se afastava cada vez mais de Deus. Suas ações fizeram com que seu reinado ruísse, até que se matou numa batalha contra os filisteus, conforme 1 Samuel 3, 31, do verso 1 a 16. Né? Ele começou bem, Saul, porém terminou mal. Né? E mais importa, meus queridos irmãos, começarmos bem com o Senhor, em comunhão com o Senhor, e terminarmos bem. Jerusalém é o quarto ponto da nossa lição. Subtópico primeiro, Deus prospera o reinado de Davi. Davi se esforçou muito como rei e foi tão bem sucedido que em um período inferior a 10 anos após a morte do rei Saul, expandiu o reino desde o Egito até o Golfo da Acaba. Então nós entendemos aqui, meus queridos irmãos, que já antes dos 10 anos do reinado de Davi, ele conquistou territórios, fez alianças, né, e foi conquistando territórios. O reinado dele foi crescendo. Ele agiu, ele teve estratégias, né, de governabilidade. Ele soube fazer com que o povo trabalhasse ao seu favor, entendesse o seu propósito, né? Exemplo de liderança eficaz no meio da sociedade da época em que Davi estava vivo. E este exemplo também serve para os nossos dias. Líderes de departamentos que estão me assistindo neste momento, né? Nós temos que ter estratégias para poder liderar. Nós temos que saber como atrair os nossos liderados, como ser exemplos dos nossos liderados, como governar de uma maneira em que eles se sintam que nós não somos chefes, mas nós somos amigos e que queremos que todos cheguem ao céu ao mesmo tempo, não um na frente do outro, o líder na frente do outro, não, mas que todos cheguem no mesmo lugar, no mesmo propósito, iguais, no mesmo tempo, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Subtópico 2, centro político e religioso da nação. E Jerusalém, para finalizar aqui a nossa lição, ele se tornou o centro político da época. Na época em que Davi estava reinando, ele conciliou todos os reinos, né, para que Jerusalém pudesse ser o centro político e religioso. Todas as nações iam a Jerusalém para adorar ao Deus de Israel, né? Muitas pessoas compareciam anualmente à nação de Israel para adorar a Deus, reconhecendo a soberania do Deus de Israel. E politicamente também muitos reis visitavam Davi para poder fazer alianças e também fazer com que ele, entendendo que ele era um homem que tinha estratégia. Todo Israel se voltou para adorar o Senhor num culto fora consolidado, a ponto de Davi querer construir o templo. Entretanto, esta missão ficaria para mais tarde, né? Conforme aqui, nós vemos aqui 2 Samuel 7, capítulo 7. Por quê? Por que eu digo isso? Porque Davi, ele teve interesse de construir o templo. Ele começou a fazer o templo. Porém, ele não terminou. Quem concluiu o templo lá em Jerusalém foi o seu filho Salomão, que concluiu o templo. E aí, então, o povo que já estava adorando a Deus, né, por causa do templo, dessa vocação e dessa
e desse ânimo que Davi tinha para adorar a Deus, Salomão, ele conclui o templo e o povo então adora a Deus. Mas tem várias outras histórias que nós não entraremos aqui neste assunto aqui, desta lição, porque nós vamos ver nas próximas lições, tá bom, meus queridos irmãos? Espero que você tenha gostado deste rápido resumo, que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. Uma excelente aula aí no domingo, né? Você que está me assistindo agora, se você gostou, curta, compartilhe, deixe seus comentários, né? Fale de onde é que você está assistindo, que eu tenho o maior prazer de responder aqui os comentários, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.